Oi, gente, tudo bem? Como falaram, meu nome é Valentina Calista, eu tenho 17 anos. Só que há 2 anos atrás, quando eu tinha a idade de muito de vocês aqui, eu estava abrindo a minha marca de roupa, a Vale. E eu vou ser bem sincera para vocês, quando me chamaram para palestrar, eu não sabia o que e como falar. Porque, apesar de, no fundo, saber que não é normal uma menina de 15 anos abrir uma marca de roupa, eu também acho que as pessoas nunca vão ter interesse em ouvir sobre isso. Só que um dia eu já estive aí sentada nessas mesmas cadeiras que vocês e ouvi as palestras incríveis que as pessoas falavam aqui. Era maravilhoso, então acho que, de alguma forma, eu tinha que retribuir isso. E eu espero que, de alguma forma, eu consiga mostrar que vocês podem, sim, seguir os sonhos de vocês. Só que, apesar de eu falar isso, abrir uma marca nunca foi meu sonho. Nunca foi meu sonho. Eu criei essa vontade por conta que eu sempre nunca gostei das roupas que eu via nas lojas. E aí eu pensei, por que não costurar as minhas próprias roupas? E aí, por isso, o meu avô me deu um curso de costura. O meu avô foi sempre uma pessoa muito importante para a minha trajetória. Ele me deu meu primeiro curso e a minha primeira máquina. E eu fiz esse curso e, no final, eu comecei a fazer as minhas próprias roupas. Roupas, eu digo cropped, porque as minhas habilidades eram meio limitadas. E as minhas amigas começaram a pedir para mim fazer para elas. E não só as minhas amigas, mas as amigas das minhas amigas. E aí eu pensei, isso pode levar em alguma coisa. Sem perceber, eu comecei a costurar 5 croppeds por dia. Eu estava amando aquela correria, porque eu nunca fui uma menina de ficar muito parada, e costurar levava muito tempo. Eu até participei do FICA do ano passado, aqui na loja, aqui na escola. E essa é a primeira história da Bali. Porque isso virou o meu sonho. Isso virou o que eu queria fazer para a minha vida. Então, em 2023, eu passei o ano todo planejando. Eu fui atrás de modelista, de tecido, de fornecedor, de costureira. E aí, aqui está o site que eu desenvolvi também, porque, modéstia à parte, eu tenho muito orgulho de dizer que eu participei de todas as etapas da marca. E aí, dia 6 de dezembro de 2023, eu lancei o site da marca, que, por curiosidade, foi com uma coleção chamada Florescer, que é o mesmo tema do Magis desse ano. E sabe quando tem muita expectativa em cima de algo? Eu tinha em cima disso. Só que, em algum momento, eu esqueci, no meio do caminho, que eu estava recém começando. E que eu não ia esgotar todo o estoque e fazer 1000 pedidos em um dia. Só que aí eu dou a primeira lição para vocês, que a frustração e o medo, a insegurança, vai fazer sempre parte nesse caminho. E aí a segunda dica que eu dou é ter pessoas muito especiais que te apoiam e vão te incentivar. Porque, como eu já falei, o meu avô foi muito importante para mim, só que eu não podia deixar de agradecer as minhas amigas. As minhas amigas, elas foram muito importantes nessa trajetória. Todas as modelos da Bali hoje são as minhas amigas. Isso faz com que tudo seja mais divertido e mais engraçado. Eu sou muito grata a elas por embarcarem nesse sonho e sempre me ajudarem muito. Tem até aqui na plateia, tem 3 nessa foto, a minha irmã e as amigas dela. E tem uma pessoa muito especial que está aqui hoje, que é a minha mãe. Eu gosto de dizer que 10% da Bali não existiria sem a minha mãe. A minha mãe, ela viaja 2 horas para comprar tecido comigo, ela deixa de fazer os trabalhos dela para me ajudar, vai em todas as reuniões comigo, e eu podia ficar até amanhã falando tudo que minha mãe faz por esse sonho, porque, de verdade, eu sou muito grata a ela. Então, eu te amo muito, mãe. Muito obrigada. E também tem aqui, eu deixei o meu pai. Ele sempre me ajuda do jeito que ele pode. Teve uma vez que eu estava lá em Floripa, viajando com a minha mãe, e sem habilidades e delicadeza nenhuma para esses trabalhos feitos à mão, só que ele foi lá e me ajudou a arrumar um pedido que eu tinha que entregar naquele dia. Ele foi lá, ele passou a roupa, fez todo o pedido, a caixa bonitinha, e isso foi uma pequena coisa que, para mim, fez muita diferença. Só que, voltando um pouco mais para a realidade, abrir uma marca me fez ter muita responsabilidade. E essa responsabilidade te leva a fazer escolhas, porque diversas vezes eu tive que, por exemplo, deixar de sair porque eu tinha que arrumar alguma coisa da marca, ou eu tinha alguma reunião, ou alguma tarefa para cumprir. E essas escolhas fazem tu amadurecer e colocar certas coisas em prioridades. Eu acabei amadurecendo um pouco mais rápido, digamos assim, eu acho. E colocar prioridades, coisas que os meus amigos não entendiam, porque, afinal, não fazia parte da vida deles. E está tudo bem. Só que isso fez com que, de certa forma, às vezes eu me sentisse um pouco mais afastada deles. E também ter uma marca me fez e me faz pensar muito no futuro, porque, querendo ou não, é um plano muito incerto. Não é seguro. Um dia tu pode estar vendendo muito, no outro dia tu pode estar vendendo nada. E aí a gente volta para a parte que eu falei sobre insegurança e sobre o medo. Só que isso vai fazer parte em qualquer caminho que tu seguir. Então, o importante é tu saber lidar com ele e não desistir. E agora, falando um pouco mais sobre os processos, que eu acho que talvez seja legal, porque é diferente.
Bom, atualmente eu tenho 2 costureiras e uma modelista. No início, como eu falei, eu que fazia as minhas peças. E aí depois tem que aprovar piloto. A piloto seria uma peça teste. Caso alguma coisa dê erro, tu vai consertar nela. Depois tem o chute em as campanhas, que é a minha parte sempre favorita. Como eu falei, eu faço ela com as minhas amigas. E é uma parte muito criativa, onde eu posso planejar e colocar todas as minhas ideias no papel. Aí vem o dia do lançamento, que eu sempre estou muito nervosa e com muito medo. Mas aí vem a parte de arrumar os pedidos. E aí vem aquele sentimento de que deu certo, sabe? E aí, falando um pouco mais sobre a parte mais burocrática, mas que são curiosidades que eu acho que talvez seja legal vocês saberem, que é como abrir uma empresa. Para abrir uma empresa, tu tem que ter um CNPJ, que seria como um registro de marca. Só que esse registro de marca tu só pode abrir se tu for ou maior de idade ou ter entre 16 e 17 anos, e se emancipar. Então, sim, eu sou emancipada. E aí depois vem a parte que é muito rápida e muito fácil, que é a conta do banco e o número de celular. São partes bem fáceis de fazer, e eu diria que é a menos chatas dessa lista. E aí depois vem a parte do MEI. O MEI é um microempreendedor. Para tu abrir um CNPJ, tu tem que virar MEI. E quando tu vira MEI, tu tem que começar a pagar impostos para o governo. E aí fica de dica, porque eu não sabia que eu tinha que pagar esses impostos. E depois de alguns meses eu descobri isso. E quando eu descobri, eu tinha uma multa bem alta para pagar para o governo. Então fica de dica para vocês, paguem os impostos, porque senão a multa vem e ela é alta. E aí, falando um pouco mais da parte criativa, que é a minha favorita e dá muito trabalho, que é o site e o feed. Para mim é uma parte muito importante, a parte visual, porque quando tu vende online, o site e o Instagram é a vitrine da tua loja. Então ela tem que ser muito bem pensada, as fotos têm que combinar. Aí tem uma foto ilustrativa, porque eu sou bem neurótica com isso, eu gosto de todas as fotos combinando. E outra parte que tem que ser muito bem pensada são as coleções. Porque as coleções, as peças têm que combinar entre si. E não só entre si, mas também com as peças que já existem no site. Porque cada vez mais as pessoas querem comprar peças que combinem em várias ocasiões. Então isso já fica como uma jogada de marketing. Porque as pessoas podem olhar uma peça da tua loja e já querer comprar outra também para usarem juntas. E aí uma parte que é bem importante é a precificação. Eu gosto de dar o exemplo de que não adianta tu comprar um tecido da melhor qualidade da loja com um valor altíssimo, que não vai ser um valor acessível para o teu público. Então, essa parte também tem que ser muito cuidada. E uma dica que eu posso dar para vocês é anotar tudo. Porque eu também peco muito até hoje. Só que anotar tudo, eu digo no caso de abrir uma marca, anotar a quantidade de tecido que tu vai usar para uma peça, ou até para 20. E anotar os centavos que tu gasta, porque quando tu vai fazer uma tabela para organizar o financeiro, ou para, por exemplo, alinhar tudo com a tua equipe, vai facilitar muito tu ter anotado isso. E aqui eu deixei alguns spoilers das futuras coleções que eu vou lançar agora esse ano. As 2 primeiras fotos com as roupas pretas é uma coleção de básicos que vai vir agora em setembro. A outra foto é quando eu for nas lojas comprar os tecidos. Esse é o tecido de uma das peças da coleção de verão. E quando eu falei em combinar as peças, quando eu estou nas lojas comprando, eu pego um retalhinho do tecido da loja e eu começo a passear a loja inteira para saber o que vai combinar com aquilo. E a 4ª foto é porque quando eu vou criar uma peça, porque eu que desenho as peças, é muito mais fácil tu acabar achando uma foto de inspiração, porque às vezes as pessoas não vão entender o que está na tua cabeça. E talvez nem tu desenhando. Então, ter uma foto de inspiração é bem importante. Essa eu sempre pesquiso no Pinterest. Só que, assim, apesar de eu vir aqui falar para vocês tudo isso, eu também estou recém começando uma marca. Em diversas situações, eu não sei o que fazer. Quando aparece um problema, eu não sei como resolver. E aí eu pergunto para vocês, alguém aqui já teve o sonho de empreender ou abrir uma marca? Porque, de verdade, por que vocês não começaram? Porque a minha só está dando certo porque eu comecei, porque eu não desisti e eu sigo tentando. Só que eu ainda vou levar muito tempo para, de fato, dar certo. Só que eu espero que o pouco conhecimento que eu tenha conseguido passar para vocês. E que, de alguma forma, eu tenha mostrado que vocês podem, sim, seguir os sonhos de vocês. E que vocês tenham muito gostado de ouvir a história da Bali. Muito obrigada.